Bom, na última parte agora aqui dessas 4 aulas, desses 4 vídeos, eu acabei de gravar um vídeo imenso aqui e travou, vou ter que gravar tudo de novo, então talvez seja um pouco rápido. A primeira coisa que eu vou fazer, eu vou pegar essa minha entrada e saída aqui, ó, o que está feito até agora, vou criar uma nova planilha aqui. Vou botar aqui situações. Bom, a gente vai ver uma função muito importante chamada a função se, que ela consegue dar um poder muito grande para a gente aqui na manipulação de informações. O que é o se? É igual ao se em português. Mas antes de falar do se, eu vou falar de valores lógicos. Tem lá nos slides. Vou ser rápido com isso. O que são valores lógicos? Valores lógicos são, assim como a gente tem valores do tipo texto, valores do tipo numérico, a gente tem os valores do tipo lógico, que são os... só podem assumir 2 valores, verdadeiro ou falso. Valso não, falso. Eu estou explicando rápido, mas tem bastante material na internet, tem nos slides também. E com esses valores lógicos, a gente tem um conceito que a gente chama de expressões lógicas. O que são expressões lógicas? São expressões que retornam, que resultam em valores lógicos. Tipo assim, a gente tem uma expressão numérica, que é uma soma. Por que expressão numérica? Porque é uma expressão, uma conta, digamos assim, que vai resultar num valor numérico, certo? Tipo, 1 mais 2 vezes 5 resulta num valor numérico. A expressão lógica resulta num valor lógico, que é verdadeiro ou falso. Você pergunta, pô, como é que uma expressão pode resultar num valor verdadeiro ou falso? É usando aqueles símbolos que a gente conhece da matemática, por exemplo. Maior que, menor que, maior ou igual, menor ou igual, o próprio igual, o diferente. Essa forma de escrever ela é própria da planilha, né? O menor ou igual você não pode fazer aquele traço embaixo igual da matemática, mas se quiser usar menor ou igual você faz assim. E como é que isso resulta em verdadeiro ou falso? Por exemplo, eu vou escrever aqui modo fórmula, por exemplo, 4 maior que 2. 4 maior que 2, maior que 4, falso. Maior ou igual a 4, verdadeiro. Maior que 2, verdadeiro. Maior que 20, falso. Simples, né? Igual. 4 igual a 20, falso. 4 diferente de 20, verdadeiro. Bem simples, brinquem com isso aí, testem cada símbolo desses, né? Se não entendeu, pausa o vídeo, volta, procurem outras fontes, mas é bem tranquilo isso. Testem aqui todos os símbolos para vocês verem. E eu posso fazer isso, assim como as outras fórmulas que eu fiz com células, eu posso usar células aqui. Por exemplo, quero ver se essa célula foi maior do que essa. Olha aí. Interessante, verdadeiro, né? Vou passar isso aqui para todas. Agora ficou falso porque mudou o número. Entrada, saída, menor que verdadeiro. Isso aqui a gente consegue gerar uma informação boa com isso. Que é, por exemplo, saber se eu tive lucro. Eu vou botar aqui expressão lógica. Tem várias formas de você fazer expressões que resultem na mesma informação. Eu falei a diferença entre dado e informação. Dado é, digamos, os valores brutos. Informação é aquilo que você consegue tirar de significado daqueles dados. Eu posso tirar essa informação de, por exemplo, lucro de várias formas. Eu posso ver se esse aqui é maior do que isso, se a saída é menor do que a entrada, se o saldo é maior que zero, várias formas de fazer lucro. Eu explico aqui, eu criei uma tabela aqui quando eu fiz o primeiro vídeo que não foi pro ar, várias situações de lucro e outros conceitos que eu inventei aqui.
mas vou continuar aqui. Então, por exemplo, para eu saber se eu tive lucro ou não, vou botar aqui situação lucro. Eu tenho que ver quando isso aqui, essa entrada foi maior que a saída. E aí que entra a função se. Ela é uma função que faz uma coisa caso uma expressão seja verdadeira e outra coisa caso a expressão seja falsa. É igual se em português. Por exemplo, se eu falo a seguinte frase: se está fazendo sol, então vou à praia. Caso contrário, fico em casa. Como é que isso funciona no computador? É assim, ó. Tem sol. Isso aqui implicitamente é uma expressão lógica. Tem sol. Se tiver sol, o que eu faço? Vou à praia. Caso contrário, fico em casa. No lugar desse tem sol, eu poderia botar qualquer outra expressão lógica. Porque essa frase aqui, tem sol, é uma expressão lógica. Ter sol vai ser verdadeiro ou falso. Então, como é que eu passo isso aqui para o se? Ó, se vocês verem o se, a função se, como é que ela funciona? Ela vem com uma expressão lógica, ponto e vírgula, um valor se verdadeiro, ponto e vírgula, um valor se for falso. Então, eu vou fazer o seguinte: eu vou querer, a expressão lógica que eu vou usar vai ser B2, por exemplo, maior que C2. Ou seja, se isso aqui for verdadeiro, é sinal que eu tive lucro. Então, o que eu vou escrever aqui? O que eu vou fazer se for verdadeiro? Eu vou escrever, sei lá, lucro. Caso contrário, vou escrever prejuízo. Olha só. Propagar aqui para todo mundo. Certo? E podem ver que bate certinho, né? A gente tem prejuízo, eu tive saldo negativo. Tive lucro, eu tive saldo positivo. Tive prejuízo, eu tive aqui a saída maior que a entrada, ou a entrada menor que a saída, como eu fiz ali, né? É isso aí. E eu vou fazer aqui um outro conceito, inventar um outro conceito, a questão da movimentação boa ou ruim. Vou criar aqui, por exemplo, a média da movimentação. Igual a gente fez a média antes. Eu tenho aqui minha movimentação média. E eu vou criar um conceito aqui se tive alta ou baixa movimentação. A quantidade de movimento. Suponhamos. Isso aqui são conceitos, não são financeiros nem estatísticos. Conceitos que eu estou inventando só para a gente testar o que a gente está aprendendo aqui, né? Eu vou até conferir aqui se está gravando mesmo, tá? Beleza, 8 minutos. Já estou quase acabando, vou tentar ir no máximo até 15. Não se esqueça de ver os slides e procurar outras fontes aí de informação. Então, quantidade de movimento, eu vou fazer o seguinte: eu vou dizer que o movimento foi bom ou ruim se o movimento daquele mês foi maior que a média. Faz sentido, né? Ou seja, se o dinheiro movimentou ali mais do que a média. Então, F2, que é a movimentação maior do que a média, que está aqui em F15. Se for verdadeiro, eu vou botar aqui movimentação alta. Caso contrário, eu vou botar movimentação baixa. Opa. Eu botei aqui baixa. Pronto. Vou estender para todo mundo. Deu movimentação alta em muitos lugares, né? Você pode achar isso estranho assim, pô, realmente F2 aqui é menor que F15 e aqui, aqui tá estranho, né? Que eu tô contando com F16, aqui olha, F17, aí na outra linha F18. Tá certo isso acontecer porque quando eu propago, as duas células vão aumentando a numeração, mas não era isso que eu queria. Eu queria que todos esses caras, eu queria que só esse cara da esquerda fosse propagados. Eu queria que só a esquerda aumentasse, F2, F3, F4, F5. E que esse outro lado, o F, que está 20 aqui, por exemplo, ficasse fixo aqui no F15, que é onde tem a média.
E tem um jeito de eu fazer isso. Quando eu quero que fique fixo, eu boto aqui um cifrão. Então, ó, agora já deu os valores mais sortidos, ó. Baixa. Perceba que ele está fixo sempre em F15. Certo? Estou passando rápido, mas é porque vocês podem pausar e voltar para ver que não entenderam. Se não entenderam. Tá, então esse aqui foi recurso. Eu vou botar aqui recurso da célula fixa. Célula, não célula. Mais uma vez, isso aqui é um conceito que eu inventei só para vocês verem como funciona esse recurso. E agora, por último, a gente vai ver a questão dos operadores lógicos. Assim como a gente tem operadores numéricos, tipo mais ou menos, o que são? O que os mais ou menos fazem? Eles são operações que fazem entre dois números e resultam num número. O operador lógico você faz entre dois valores lógicos, que isso vai te retornar um outro valor lógico. Por exemplo, vou botar aqui verdadeiro. Verdadeiro. Não, a ideia é melhor. Os principais operadores lógicos são o e o ou, que basicamente fazem o seguinte: vou botar aqui, sei lá, 4 maior que 2. Isso eu explico melhor lá nos slides. Maior que 2 e aqui 4 maior que 20. Ó, o e ele só é verdadeiro se todo mundo, olha aqui, eu botei o igual ao e, ele precisa de uma expressão lógica, ponto e vírgula, outra expressão lógica. Ele só é verdadeiro se os dois lados forem verdadeiros, ó. Por isso que ele está dando falso. Se eu botar assim, ó, vai dar verdadeiro, porque os dois são verdadeiros. É igual em português. Se eu falar, para passar de ano, você precisa ter a média maior que 5 e mais de 75% de presença. Então, os dois lados do e precisam ser verdadeiros para a frase ser verdadeira. Ao contrário diferentemente do ou, que o ou basta que uma coisa seja verdadeira. Por exemplo, aqui, ou isso daqui, vai ser verdadeiro, mas se porventura algum dos lados fosse falso, aqui continua verdadeiro. O ou só é falso se os dois lados fossem falsos. É igual em português. Se eu falo assim, para se aposentar você precisa ter 40 anos de serviço ou mais de 70 anos de idade, por exemplo. Isso é uma coisa ou outra. Basta que uma seja verdadeira para aquilo ali ser verdadeiro. Então eu vou, visto isso, eu vou criar aqui uma outra expressão lógica, como digamos o ou, para vocês verem que eu vou inventar um conceito de situação. Situação, digamos, boa é lucro ou movimentação alta. O que isso quer dizer? Assim, eu tenho a minha loja, né? Ela, às vezes ela tem lucro, mas tem pouco movimento. Isso é bom, é bom ter lucro, né? Mesmo que o movimento seja fraco. Mas por outro lado, se eu tiver prejuízo, só que eu tive muito movimento, não é uma situação de todo ruim. Porque apesar de ter tido prejuízo, teve uma movimentação alta ali naquela loja. Isso, para o meu conceito aqui, é bom. Então eu vou fazer isso. Eu vou tentar gerar essa informação aqui. Que eu vou dizer se eu tive lucro ou uma movimentação alta. Então como é que eu posso fazer isso? Em primeiro lugar, eu vou fazer a expressão ou que eu quero. Eu tenho que dizer ou lucro ou movimentação alta. Então, como é que eu faço o meu lucro? Essa coluna daqui, ó, B2 maior que o C2. Então tem minha primeira parte aqui do ou. Então é isso, ou
que em minha movimentação ser alta. Como é que é a movimentação que a gente acabou de ver? F2 maior do que a média, que a minha média é F cifrão 15, né? Esse número daqui. Ó, falso, falso verdadeiro. A maioria aqui dos meses deu situação boa, e é mais comum dar boa mesmo. Que eu tinha lucro ou quantidade de movimento alta. Ó, verdadeiro é só a gente comparando. Ó. O falso só dá quando os dois forem falsos, quando os dois forem ruins, for prejuízo e for baixo. Ó, e aqui alterna um pouco, ó, lucro baixo, lucro alto, ou seja, os dois verdadeiros, lucro baixo, dois verdadeiros, ó, prejuízo e movimentação alta, verdadeiro, para vocês verem os tipos de situações diferentes. E eu vou fazer isso com o se. Eu vou copiar aqui essa função toda aqui. Vou fazer aqui se, botar toda aquela expressão, que é uma expressão lógica. Eu tive aqui uma situação boa, caso contrário eu tive uma situação ruim. Certo? E assim como eu usei o e, o ou, eu posso fazer extrair essa mesma informação usando um e, que é, por exemplo, se eu tive prejuízo e tive uma movimentação baixa. Então eu vou copiar esse cara todo daqui, eu vou fazer com e. Como é que seria com e? Esse eu teria que ver situação ruim, ou seja, e prejuízo. Por exemplo, isso aqui é o que me dá o prejuízo, quando o C2, que é a saída, for maior ou igual à entrada. Então tem que ser isso e a movimentação ser menor ou igual à média das movimentações. Quando isso acontece, eu tenho uma situação ruim. Quando isso é verdadeiro, eu tenho uma situação ruim. Quando aquilo ali é falso, eu tenho uma situação boa. Percebe que tem que bater certinho ali. Bom, eu falei bem rápido, mas qualquer coisa vocês dão pausa e voltam. Tirem dúvidas no fórum. Eu tenho que parar esse vídeo, porque senão ele vai ficar muito grande.